Muito bem, irmãos. A graça do Senhor Jesus, nosso Deus e Salvador, seja com todos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 47 até o verso 51, o apóstolo Paulo nos diz assim: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa passagem nos mostra que o plano de Deus tem como objetivo último da sua atuação regeneradora a transformação dos salvos, a transformação dos eleitos. Nós sabemos que o amor de Deus é para o seu povo, é com o seu povo. Isso aí é dito de diversas formas e de maneira bem objetiva nos evangelhos e nas epístolas paulinas, nas epístolas pastorais. Deus não ama o mundo, nem aquilo e aquele que pertence ao mundo. Esse não tem a contemplação do amor de Deus. O amor de Deus, até quando se refere que Deus amou o mundo de tal maneira, está dizendo, por inferência, que Deus amou todos aqueles que em toda parte do mundo fazem parte dos escolhidos, dos eleitos de Deus. Esse amor é o amor que deve ser compartilhado por esses. O amor que vem da parte de Deus. Não estamos falando aqui do amor que atrai um homem por uma mulher, atrai uma mulher, faz uma mulher ser atraída por um homem, o amor erótico. Não. Na cosmologia hebraica, semítica, né? Nós falamos de semítica, mas sempre objetivamente do povo hebreu. Esse conceito que aqui no Ocidente quase tudo engloba amor, não tinha espaço, não tinha nenhum, não existia. O povo hebreu sempre entendeu o amor e só tem esse amor aquele que recebe de Deus. Algumas coisas precisam ser destacadas, que só pode existir no homem que receber de Deus. Entre elas, amor e fé, a fé salvífica. Quem não tem a fé salvífica, não adianta, ele pode passar 40 anos na igreja, na prática religiosa, seja lá como for, conhecer a Bíblia de capa a capa, não adianta. Se ele não tem implantado nele a fé salvífica, ele nunca será salvo. Ele não é um eleito de Deus. O mesmo vale para o amor. Um homem hebreu, ele quando nascia e
era criado, doutrinado pelo seu pai na sua família, e ele recebia esse amor de Deus, esse amor já existia nele, na sua relação familiar. Ele já amava, ele sempre amou o próximo, ele amava o seu próximo, ele amava seus parentes, ele amava seu pai, sua mãe, seus irmãos, e por extensão, este mesmo amor ia fazê-lo gostar da mulher que viria a ser a sua esposa, mãe dos seus filhos. Mas esse amor neste relacionamento é apenas um desdobramento. Totalmente o contrário do que acontece aqui no Ocidente. Que o homem diz que está amando uma mulher, que começou a amar alguém. É totalmente diferente do que existia no Israel antigo, no Israel até os dias de Jesus. Hoje, eu não sei como é que tá tudo misturado, porque não, na verdade não tem diferença nenhuma do resto do mundo. E nós estamos aqui falando, nós lemos um texto que Paulo fala, ele começou lá no capítulo 13 falando do amor, e aí ele vai passar aos dons espirituais, e aqui ele vai entrar na questão da ressurreição, ele fala sobre a ressurreição, e vai chegar no objetivo final da ação de Deus, do plano de Deus da redenção, que é a transformação de todo o seu povo. Ele vai ressuscitar os que morreram, e imediatamente, junto com os que estiverem vivos sobre a face da terra, ele vai transformar o seu povo. Nós deixaremos de ser corruptíveis, nós deixaremos de ser presas do pecado. Então isso levanta algumas questões. Porque poderíamos perguntar por que Deus apela tanto para que a gente seja diferente do homem ímpio? Se nós vamos ser transformados, por que nós temos que resistir às tentações? Por que Paulo, lá no capítulo 7 de Romanos, ele fala sobre a luta da carne contra o espírito e a luta do espírito contra a carne, e a gente às vezes acaba fazendo o que não quer, o que não gosta, porque em momentos de fraqueza a carne prevalece, enfim. Porque nós temos que começar a nos adaptar para sermos pessoas que vamos viver em outro universo, em outro ambiente. O amor, ele é primordialmente referido por Deus, dentro da sua criação em geral, na esfera humana. Eu não me lembro de passagens bíblicas, de textos canônicos ou não canônicos, que fale de amor de anjo, que os anjos amam a Deus. Nós vemos que os anjos obedecem a Deus. Eles temem e obedecem rigorosamente a Deus. Então nós vamos analisar daqui para frente, nos próximos vídeos, essa questão do amor na esfera humana. Por que o interesse de Deus, centralizado dentro de toda a criação, ele está centralizado no ser humano? Aí eu quero agora passar para um outro texto, que é em João, capítulo 3, um texto, por sinal, muito conhecido, mas que nós vamos estar mostrando e falando coisas que
Alguns talvez não vão concordar, outros vão se escandalizar, mas nós vamos estar falando e sempre procurando se respaldar nas Escrituras. Nesse breve vídeo, nós vamos estar falando do amor na humanidade de Deus. Em João capítulo 3, a palavra de Deus diz assim: ele diz assim, porque ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que está no céu. Deixa eu aqui achar. Está aqui no 13, mas eu não vou me estender muito nesse texto, porque ele vai além do assunto que nós queremos abordar nesse pequeno vídeo. Diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. A maioria das traduções muda esse versículo. Algumas nem colocam esse versículo. Mas vamos prestar atenção no que o Senhor Yeshua está dizendo aqui a Nicodemos. Ninguém subiu ao céu. Enoque, mas a palavra de Deus não diz que seu homônimo bíblico, Enoque, andou com Deus e Deus o tomou para si? Sim, Deus o tomou para si e ninguém mais viu Enoque, de forma que Enoque foi tirado do lugar onde ele estava. Entendo eu que por uma questão de segurança, porque Enoque vivia em um mundo repleto de violência, e ele foi transladado para outra região. Mas a epístola aos Hebreus não diz não. Ela não diz que Enoque foi para o céu. Ela diz apenas que Deus o tomou para si, porque Enoque agradou a Deus, Enoque andava com Deus. Elias foi levado, tá claramente lá no livro de Reis que Elias foi arrebatado e levado aos céus. Mas aqui nós estamos vendo o Senhor Jesus dizer: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, vírgula, o Filho do Homem que está no céu. Jesus está dizendo duas coisas aqui que você não vai encontrar nos livros de teologia, você não vai encontrar. Você não vai encontrar na pregação dos pastores, porque o que eu vou passar a falar aqui agora é uma revelação que eu recebi, e eu tive, o Espírito Santo de Deus me deu esse entendimento. Jesus está dizendo aqui duas coisas. Ele está dizendo que ele desceu do céu e que a genética dele, colocada no ventre de sua mãe Maria pelo Espírito de Deus, é de um homem que está no céu. E nós vamos ver nas Escrituras que a Bíblia faz referência a figuras humanas que não são da terra, e sempre figuras varonis, né? Se você preferir masculino, desde tempos remotos. A Bíblia fala do homem do céu
e dos homens da terra. O Senhor Yeshua disse que ele não era da terra. Quando perguntado a ele se ele era rei dos judeus, ele disse: em verdade, eu sou, e para isso eu nasci. Mas o meu reino não é deste mundo. Agora, o meu reino não é deste mundo. Mas ele assumiu que ele era rei. Mas não para reinar neste mundo. Não para reinar nesse sistema de coisas. Então a palavra de Deus nos fala que a natureza humana foi a primeira coisa que Deus pensou quando desejou fazer a criação. A primeira coisa que Deus fez, ele não criou, ele gerou a natureza humana para que ele pudesse ser Deus e ao mesmo tempo ser humano. Entenda esse humano aí com H bem maiúsculo, porque não é humano como nós, não é humano nesse tipo de humanidade que nós conhecemos, mas aquela humanidade que o Senhor viveu e deu o exemplo para a gente. Que apesar de ser mortal, apesar de ter nascido neste mundo, ele não foi concebido em pecado e em momento nenhum incorreu em transgressão. Aquela natureza humana ali, ela é humana e divina. E é sobre isso que nós vamos estar falando. Eu não sei quantos minutos eu tenho 13 minutos, 15 minutos. Muito bem. Em Gênesis capítulo 32, Jacó está prestes a se encontrar com seu irmão Esaú e ele estava muito preocupado. Nós conhecemos esse texto, essa história. Gênesis capítulo 32, deixa eu ver aqui, que eu fiz do 24 ao 31. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem. O escritor do livro de Gênesis, ele relata apenas que Jacó lutou. Nós vamos ver que este ser é um ser humano, é um homem, mas que não é da terra. Mas o texto faz questão de frisar. Aí você vai ver o testemunho de Jeová, o adventista, então, eles adoram mostrar anjos, seres celestiais, com aquelas asas de cisne, né? Aquelas asas de ganso, branquinha. Porque não entendem, não sabem ler as escrituras. Faz leitura superficial, leitura da letra, porque lá os querubins e os serafins, lá em Isaías, com seis asas, com duas cobria o rosto, nem entender por que o ser cobriu o rosto, cobriu os pés e com duas voava, nem entender o significado disso eles sabem. Por que cobriu o rosto? Porque a glória da face humana, a única face humana que teria que ser contemplada em sua glória é a face do Mashiach. Cobriu seus pés, porque divinos são os pés que pregariam o evangelho.
e com duas voavam, porque mostrando que eles são seres de outra dimensão e não dessa, adorando a Deus. E o texto segue dizendo: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, vendo o homem que não prevalecia contra Jacó, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Então, o homem do versículo 24 se apresenta como Deus. E nós vamos ver, através das Escrituras, nós vamos caminhar, porque nós vamos focar mais do que no amor, que a palavra de Deus fala, com o primeiro texto base de 1 Coríntios 13, no interesse de Deus na natureza humana. Mas que natureza humana? Qual é o objetivo? Deus deseja salvar toda a raça humana? Qualquer ser humano? Aceita Jesus, aceita Jesus. Ele morreu na cruz, dizem que as igrejas. Olha como ele sofreu no Calvário. Apelo emocional. Abre o seu coração e se entregue a Jesus, porque senão você vai para o inferno. Chantagem. Nada disso é preciso. Porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que são escolhidos, eleitos de Deus, virão a Deus. Jesus disse: todas as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e virão a mim. Nenhuma se perderá. Eu encontrarei todas. E tenho ovelhas que não são desse aprisco, disse a ele, sobre Israel. E convém que eu os agregue a este aprisco. E será um só rebanho. Nós vamos falar da importância que Deus demonstra, que tem para ele a natureza humana, e como nós tratamos a nós mesmos, como homens tratam o seu corpo, como as mulheres tratam muitas das vezes o seu corpo, como nós lidamos com o próximo. E até hoje em dia, os que se dizem salvos, que chama outros de irmão em Cristo Jesus, como se costuma dizer, mas como trata? Com que dedicação? Como é que Deus está vendo isso? O Senhor Yeshua disse que nesses dias a iniquidade se multiplicaria de tal forma que o amor esfriaria de quase todos os eleitos de Deus. E que se Deus não abreviasse esse tempo, nenhuma carne se salvaria. Então disse: não chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome.
E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi poupada, foi salva. Nós vamos ficar aqui nesta passagem. Então eu quero convidar vocês que vão assistir esse vídeo a me acompanharem nessa jornada, aonde nós vamos estar falando que Deus gerou Yeshua através de um DNA que está no seu trono com ele, aonde ele se manifesta em duas formas. O Espírito, o Deus que é Espírito, como ele diz lá em João 4, com a mulher samaritana, e o Deus que aparece na forma humana, porque no fim nós vamos ver lá em Apocalipse, o humano e o divino se tornam um só. E aí poderemos ver Deus face a face e não termos que crer pela fé e saber que ele está num trono de glória lá num lugar, porque não podemos contemplá-lo, porque seríamos destruídos. Isso tudo terá sido coisa do passado. Mas nós vamos falar sobre a importância da natureza humana, da humanidade, como criação de Deus, como protótipo de Deus, como figura central no seu plano de criação e redenção. E nós vamos estar falando coisas muito interessantes aqui. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Que a graça do Senhor Yeshua seja sobre nossas vidas.